Deixa eu achar aqui o texto. Vamos abrir nossas Bíblias, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor Jesus, por ter nos conduzido até aqui, meu Pai. Graças te damos, Senhor Jesus, pela vida que o Senhor nos concede todos os dias, meu Pai. Nesse momento, meu Senhor, estaremos falando da Tua Palavra, estaremos meditando, Senhor Jesus, no Teu Evangelho. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar, venha nos conduzir a entender cada vez mais a Tua Palavra, meu Deus. Espírito Santo, que cada um aqui, Senhor Jesus, possa entender a importância da moderação, meu Pai. Não apenas, Senhor Jesus, no comer e no beber, mas uma vida moderada em todos os sentidos, meu Pai. Fala conosco, nos ensina, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos pode sentar, quem puder sentar. Eu vou precisar que os irmãos estejam atentos, né? Principalmente a irmã que está no projetor. Eu vou falar alguns textos para a gente poder meditar um pouquinho na moderação no comer e no beber. Esse texto que a gente leu é um texto muito usado por nós cristãos, só que de uma forma um pouco errada, né? Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele tem um objetivo, ele tem um plano. Ele não escreve aqui focando outros aspectos, mas foca um ponto que estava acontecendo na igreja daquele tempo. Na igreja de Corinto, é interessante a gente voltar a entender, era uma cidade comercial e todas as igrejas do Novo Testamento, não as igrejas que criam no Evangelho, mas as cidades em que elas se localizavam, eram todas as cidades um pouco idólatras. Para não falar que muito, né? Corinto não era diferente. A cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. E naquela cidade, os açougues, as pessoas, antes de vender um produto, eles faziam a oferenda daquele produto para os deuses. E Paulo, ele chama a atenção para os crentes da igreja de Corinto sobre a preocupação nesse sentido. Porque as pessoas, elas eram convidadas para as festas dos infiéis, e nessas festas existiam as comidas que eram sacrificadas. Alguns irmãos comiam dessa comida. E outros, por já saber que era sacrificada, eles não comiam. E isso estava causando escândalo dentro da igreja de Corinto. E aí Paulo vai falar sobre esse texto aqui no sentido de o cuidado para comer. Quando ele fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, ele está se referindo ao povo assim, ó, uns comem e outros não comem. Mas tudo que você for fazer na sua vida tem que ser para adoração a Deus. E naquele caso, as pessoas que comiam, às vezes era ou para falar que estavam comendo, né, estavam sendo pessoas boas, ou aquelas pessoas que não comiam, elas criticavam simplesmente porque não entendiam o porquê.
A gente gosta de usar esse texto muito para falar assim, tudo que a gente for fazer tem que fazer para a glória de Deus. Mas a gente corre o risco muito de usar texto fora de contexto. E esse texto, ele tem um contexto, né? E é esse o contexto, que as pessoas elas estavam indo para as casas, sabendo que naquela casa ia haver carne sacrificada, e alguns crentes, eu não lembro agora se eram os mais maduros ou se eram os menos maduros, eles chegavam lá, faziam a festa, e isso escandalizava aqueles mais maduros, ou não sei quão, mas estava escandalizando, e por isso que Paulo fala, tem que tomar cuidado, né? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E o nosso tema de hoje é moderação no comer e no beber. E é lógico que a Bíblia não vai falar sobre o McDonald's, né? Não vai falar sobre Habib's, né? Porque não é algo daquela cultura, né? Não é algo que estava naquele tempo, não é. Paulo não vai contra a cultura de hoje porque ele não sabia disso. Mas Paulo ele vai falar principalmente sobre as carnes, que é o tema desse texto, a carne sacrificada. Antes de a gente falar sobre a moderação, é importante saber o que se pode comer e o que se pode beber. E aí, vou pedir para a irmã me acompanhar. Abra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Ela foi mais rápido que eu, então vamos lá. Nesse texto aí que a gente vai ler, Deus está falando com Adão. Ele diz assim, ó, e disse mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dê semente, ser-vos-ão por mantimento. Irmãos, a primeira referência bíblica sobre o que deve comer é sobre as ervas e as árvores frutíferas. A primeira referência bíblica sobre o comer de carne vai vir com Noé, né? Mas é interessante a gente entender o que nós devemos comer. Deus ele separou toda a erva que produz semente e toda a árvore que dá fruto. Esses eram o mantimento de Adão. No texto anterior, não precisa colocar não, mas Deus vai falar sobre Adão, que ele devia lavrar a terra, trabalhar, né? Adão também trabalhava e esse era o alimento que Cristo tinha dado, né? Deus tinha dado para ele. E agora a gente vai em Gênesis 9, versículo 3 e versículo 4. Vou ficar aqui com a irmã mais fácil, porque ela já está profissional ali. Olha lá. Aqui já é Deus falando com Noé. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, e tudo vos tenho dado. 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Para alguns que não acreditam na abstinência, né? Não acreditam na ordem de Deus, já pode falar, então Deus deixou a gente comer qualquer coisa, qualquer tipo de carne. Só que é interessante que no capítulo 8, no versículo 20, pode achar para mim? No capítulo anterior, Noé ele já sabia qual eram os animais limpos e qual eram os animais impuros. Olha o que está escrito na Bíblia lá em Gênesis 8, 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Por que Deus não fala para Noé, você pode comer apenas animais limpos?
Porque Noé já sabia qual eram os animais limpos. Não tinha essa necessidade porque já havia o conhecimento do que era limpo e do que não era limpo. É interessante a gente observar atentamente isso, porque alguns usam o texto do capítulo 9, versículo 3 e 4, para falar assim, então está tudo liberado. Só que, na verdade, Deus ele apenas permite o alimento para Noé, o alimento de carne, porque naquela época, vamos voltar ali na história de Noé. Noé tinha acabado de passar 40 dias e 40 noites no mar, né? Só tinha água na terra. Então, quando a água sai, Noé não tem nada. Não tem nenhuma plantação, não tem nenhuma árvore, porque a água tinha coberto tudo. Então aí Deus abre uma exceção, ele abre como posso falar? Ele abre uma exceção, vamos deixar a exceção mesmo, para que Noé pudesse se alimentar daquilo que ele tinha lá. E Deus dá permissão apenas para o alimento limpo. A Bíblia não fala nada que estava tudo liberado, né? Igual o próximo tema, né, se eu não me engano, que deu uma grande repercussão, mas a Bíblia não deixa falando que pode fazer qualquer coisa, né? Ela dá as suas orientações. Vamos lá agora. Então a gente sabe que toda a erva, toda a árvore frutífera, todo fruto, né, pode ser comido e também toda a carne limpa. Mas a Bíblia ela também revela para nós o que não se pode comer. E eu vou pedir para a irmã achar em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20. Diz assim, mas escreva-lhes que se abstenham das comidas dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Entrando no contexto, né, porque texto fora de contexto sempre dá argumentos, né? E não é à toa que a Bíblia é conhecida como a mãe de todas as heresias, né? No contexto, é o contexto da igreja primitiva quando ela começa a sair do seu mundinho e começa a anunciar o Evangelho. E nessa de anunciar o Evangelho, pessoas que não conheciam o judaísmo, mais conhecido naquele tempo como gentios, pessoas que não tinham nenhuma orientação bíblica, eles se convertiam ao cristianismo. E nesse texto de Atos 15, o apóstolo Tiago, se eu não me engano, ele está ensinando para os crentes que isso devia ser ensinado. Que, se eu não me engano, nesse contexto aí, estava tendo uma discussão sobre a lei mosaica, né, e sobre algumas outras coisas. E Paulo fala, escreva, ensina apenas que se abstenham das comidas, né, servidas a ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Lá em Gênesis, capítulo 9, não sabe, a gente já leu. 9 e 3, no versículo 4, Deus vai falar para Noé, não coma um animal com sangue. Novamente se repete que não pode com sangue. E também nós temos uma lista de animais que podemos comer e que podemos não comer, lá em Levítico 11, não precisa abrir, que o texto é enorme, né? Em Levítico 11, Deus vai dar uma lista completa de todos os animais puros e impuros. Né? Algo que, para aqueles que gostam de falar que pode comer de tudo, né? Algo que o povo de Israel já sabia, mas Deus estava deixando por escrito. Uma observação, Deus não deixa essa lista simplesmente por nossa saúde. Ele simplesmente falou, isso eu permito e isso não. Né? A gente muitas vezes quer falar assim, não, Deus colocou os animais limpos e animais impuros por causa da nossa saúde. Não foi por causa da saúde. Deus deixou simplesmente porque Ele quer que o povo dele seja diferente.
né? Foi uma ordem de Deus. Se é uma ordem de Deus, irmãos, a ciência pode falar o que for, né? Igual existe um estudo, se eu não me engano, que a carne de porco é a carne mais saudável que tem. Só que a ordem de Deus é: desses animais não comerás. Se Deus falasse pode comer, é uma coisa, mas Deus falou não pode. Então, além do que já foi lido em Atos 15 e 20, temos também a lista em Levítico 11 do que não se pode comer. Os irmãos perceberam que eu não falei sobre o beber, né? Porque claramente a Bíblia não deixa referências que o que pode e o que não pode beber. O que a Bíblia condena é o uso exagerado da bebida. Tudo que é demais estraga, né? Aí, né, alguns irmãos gostam de usar e falar assim: então pode ficar à vontade, né? Não. A Bíblia ela deixa a moderação, né? É lógico que existia o costume. Naquele tempo, era mais fácil as pessoas beberem um vinho e não se embriagarem. Hoje, se pegar uma pessoa que é mais fraca, né, tomar um golinho de vinho já era. Né? Por isso que a Bíblia não dá referências. Por quê? Porque já era um costume naquela época. A única coisa que a Bíblia fala é que o exagero, né, o embriagar-se, isso sim é pecado, né? E também naquela época só existia o vinho e a água, né? Não existia refrigerante, não existia a cachaça, não existia nada dessa coisa. Era algo limitado, né? Então tá, a gente entendeu o que se pode comer e a gente entendeu o que não pode comer, né? E agora a gente vai entender sobre a moderação, ou melhor, sobre o comportamento que o cristão deve ter referente ao comer e ao beber. E agora a irmã vai trabalhar em Provérbios. A gente vai ler alguns textos referente ao comer e o outro sobre o beber. Vamos lá, Provérbios 23, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2 diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Paz. E põe uma faca em tua garganta, se fores homem de grande apetite. Na minha versão vai estar, em vez de grande apetite, vai estar glutão, de glutonaria, né? Qual é a orientação bíblica para aqueles que gostam de comer exageradamente? Simplesmente Deus fala assim, atenta para quem está na sua frente. E aí isso traz um pouco do paralelo lá em 1 Coríntios, que a gente leu no início, capítulo 10, versículo 31. Se uma pessoa, um exemplo, uma pessoa chega na tua casa, você coloca lá uma mesa de um café, e essa pessoa come tudo, você não vai achar isso chato? Não vai escandalizar? A orientação de Deus para aquelas pessoas que gostam de comer e não pensar dos outros, né, é simplesmente bota uma faca na sua garganta, que aí toda vez que você comer exageradamente vai doer, né? Esse é o sentido. Então, a orientação bíblica é moderação, é cuidado. Mais sobre isso a gente vai ver no capítulo 25, versículo 16. Vou esperar ali. Diz assim, se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venha a vomitar. Novamente vem aquele texto, né? Aquela pessoa que come demais. A Bíblia fala, se você achar um mel, comida em algum lugar, come aquilo que te basta, aquilo que sacia a sua fome, né? Para que porventura
não venha vomitar, né? Para não exagerar. Irmãos, uma coisa interessante, não só nesse ponto, mas no Deus em que a gente serve. Ele é um Deus que gosta das coisas tudo com moderação. Às vezes a gente fica olhando para outras coisas e se esquece nos mínimos detalhes. Que a gente comer demais ou a gente beber demais, tudo isso desagrada a Deus. E nós cristãos temos aquela fala, né, de que cristão come bem. Só que a Bíblia fala ao contrário, né? Fala para ser moderado. É incrível que pareça que nós cristãos julgamos tanto aqueles que não guardam o sábado, aqueles que não são abstinentes, mas a gente não toma cuidado com a moderação. Outro texto em Provérbios também, no capítulo 13, versículo 25, referente à comida. Capítulo 13, versículo 25. E depois, para te ajudar, no capítulo 20, versículo 1. Vou adiantar, não sei se adianta muito. Primeiro é 13, versículo 25, diz assim: o justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios nunca se satisfaz. Olha o que o texto bíblico fala, né? O justo ele come e fica satisfeito, mas os apetites dos ímpios nunca se satisfaz. Novamente vem a orientação de Deus falando assim, ó, aquele que é reto, que anda nos meus caminhos, ele come até o ponto de estar satisfeito. Mas o ímpio, ele come, vomita, come mais, né? Abre o espaço, não vai enchendo mais, né? E Deus, ele quer um povo que seja moderado. Não apenas no comer, não apenas no beber, mas no falar, no vestir, no se comportar. Deus é um Deus moderado, é um Deus que gosta de moderação. Vamos lá para Provérbios 20, versículo 1, que vai falar sobre o beber. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. A Bíblia está falando de algo que acontece com aqueles que bebem exageradamente. A Bíblia fala que o vinho é escarnecedor, é bebida forte e alvoroçadora. A Bíblia ela deixa bem claro que isso é algo forte. Se a gente passar do limite, provavelmente a gente perde o sentido. E a Bíblia mostra a história de Noé. O que Noé fez depois que ele já estava um tempo na terra seca já? Ele vai e planta uma vinha. Até aí a Bíblia ainda continua falando sobre ele. Até o momento em que ele pega aquela vinha, pega do fruto, faz um vinho e enche a cara. Literalmente ele enche a cara. E aí ele fica pelado, o filho dele vai lá, ri da cara dele, né? Tudo aquilo, mas depois daquela história, não parece mais Noé. Por quê? Porque ele passou do limite. Deus não condenou dele ter feito a vinha, não ter feito o vinho. Ele condenou o exagero. Irmãos, entendendo um pouco da moderação, a gente precisa entender o que é, por que Deus proíbe a glutonaria, por que Deus proíbe a bebedice. E a gente vai para Gálatas capítulo 5, versículo 21. Nesse texto a gente vai falar sobre as obras da carne. Se eu e você somos povo de Deus, se nós somos povo servo de Deus, nós não podemos andar, de acordo com Gálatas, nas obras da carne. E olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Vem falando sobre a obra da carne e ele continua: as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam
não herdarão o reino de Deus. Na minha versão, depois de bebedice vem glutonaria. Né? Pode ser que a versão seja diferente, mas aqui a minha fala sobre o comer exageradamente. Tudo isso entra na obra da carne. Quando eu exagero, não só no comer e no beber, mas também no falar, no agir, tudo isso é parte do eu pecaminoso. Deus em nenhum momento proibiu a gente comer. Né? Porque se ele proibisse, ele ia dar uma forma para a gente se sustentar. E ele sabe que o alimento é algo necessário na nossa vida. Só que ele condena aquela pessoa que é exagerada na forma de se alimentar. Tem gente que fala assim, eu vou comer hoje até se baldar. Só que a Bíblia fala para a gente comer até se satisfazer. Embora o assunto, ele fala sobre comer e beber, é interessante a gente focar no Deus moderado que nós temos, um Deus equilibrado. E o tema dos estudos, né, o tema das mensagens é o livro Vivendo em Equilíbrio. Nós sempre gostamos de criticar as pessoas por algumas coisas, mas a gente não faz uma autoanálise de nós mesmos para ver se a gente não está falhando no comer e no beber. Nós cristãos somos acostumados de falar, não, o cristão come bem mesmo, o cristão é... Só que assim, aonde é certo e aonde está errado? Até onde eu posso e até onde eu não posso? Irmãos, uma coisa que a Bíblia tem e é importantíssimo para a minha vida e para a sua vida espiritual é a autoanálise. Davi, ele vai pedir para Deus fazer uma autoanálise dele, né? Irmãos, quando Deus ele mostra o erro para nós, vai muito além daquilo que a gente fica superficialmente. O ser humano ele gosta de olhar a si mesmo como se fosse um copo cheio de água. Aquele copo cheio de água que tem dentro dele óleo. O óleo não fica sempre em cima da água? O cristão, quando olha para si próprio, ele olha apenas para o óleo. Ele observa o óleo, vê que o óleo tá branquinho, né, bonitinho, só que ele se esquece de olhar se a água está suja. Ele se esquece de olhar se o fundo do copo está sujo. E é sobre isso que a Bíblia vai falar, sobre a moderação no comer e no beber. A Bíblia vai falar que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Se a gente come demais, a gente está pecando. Se a gente bebe ao ponto de se embriagar, a gente está pecando. Irmãos, a água é um alimento puro, não é? Mas se uma pessoa tomar 5 litros de água, é perigoso ela passar mal, não é? É algo puro, algo bom, algo que todo mundo faz. Só que também o exagero traz malefícios. E a Bíblia fala que tudo aquilo que passa do agradável a Deus é obra da carne. Em Romanos, para a gente chegar quase ao final, capítulo 13, versículo também 13. Diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria e nem bebedeiras, não em impudícias e dissolações, não em contendas e inveja. Paulo ele vai falar em Romanos, já falou em Gálatas e vai novamente falar em Romanos as obras da carne. E ele está falando para a igreja de Romanos, andemos honestamente. Não apenas no sábado, não apenas nos dias de culto, mas como de dia, né? Em todos os dias. Não sejamos glutosos, né? Glutonaria, nem bebedeiras. Irmãos, a moderação faz parte da vida do cristão.
O cristão que não é moderado na sua vida pessoal é um cristão que está um pouco longe da palavra de Deus. Para a gente não falar que já está com o pé na cova, né? O cristão que não é moderado, que não é equilibrado, basicamente ele não é um cristão. A pessoa que enche o estômago de comida e de bebida é uma pessoa que pratica as obras da carne. Brigar é pecado, mas comer demais também é pecado. Xingar o irmão é pecado, mas beber demais é pecado. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida pessoal, para a gente não perder o foco. Porque, irmãos, a Bíblia ela vai falar em Gálatas também que existe uma guerra dentro do ser humano. Não, é em Efésios. E essa guerra, muitas das vezes, quem está ganhando é a carne. Porque a gente evita uma coisa aqui e erra na outra ali. A gente tenta andar certo aqui, mas quando olha para cá está tudo errado. E a Bíblia pede para que nós sejamos íntegros. E íntegro tem o sentido de inteiro, completo. Então não é apenas em um ponto que eu tenho que estar correto, mas de acordo com a Bíblia, a minha vida tem que ser totalmente íntegra diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? A gente tem que ser moderado em tudo. E o comer e o beber é algo importante para a gente frisar, porque a gente, como eu já disse, a gente sempre se esquece desse ponto. Acha que isso é simples, né? Acha que está certo não comer a carne de porco, não comer o camarão. Mas a Bíblia fala que tudo que é demais também é pecado. Então, se eu comer aquele macarrão exageradamente, se eu comer aquele churrasquinho exageradamente, se eu comer sanduíche exageradamente, eu estou pecando. É por isso que a Bíblia fala assim: filhinhos, se pecar, tem um advogado no céu. É porque Deus sabe que nós, quase todo dia, vamos pecar. Ainda bem que o Espírito Santo está do nosso lado, nos ajudando. E esse é algo importante, irmãos. Que a Bíblia fala que o cristão tem que ser moderado. Então vamos falar com Deus e pedir perdão se a gente cometeu algum pecado na nossa vida, no sentido de comer e beber. Senhor meu Deus, meu Pai, acabamos de fazer uma pequena reflexão, meu Pai, sobre a moderação no comer e no beber, Senhor. Meu Pai, muitas das vezes, Senhor Jesus, a gente não dá atenção devida a esse ponto de nossa vida, Senhor. Muitas das vezes, meu Pai, a gente deixa de lado, meu Pai, alguns pontos, a gente não olha para a nossa vida pessoal, nós não observamos se a gente está andando de acordo com a Tua vontade, meu Pai. A Tua palavra nos pede para sermos moderados, Senhor Jesus, na nossa vida, meu Pai. E nesse momento eu quero Te pedir perdão, Senhor Jesus, se em algum momento da minha vida eu errei no comer e no beber, meu Pai. Meu Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, a ser um povo íntegro, um povo completo, um povo moderado, meu Pai. Ajuda, Senhor Jesus, a cada um fazer uma autoanálise da própria vida, meu Pai. Ajuda, Senhor Jesus, a gente enxergar toda a poluição, tudo aquilo de ruim que não Te agrada, Senhor, dentro de nós. Meu Deus, nós precisamos, Senhor Jesus, estar juntamente contigo. E a palavra de Deus fala: se a gente tropeçar em um mandamento, a gente é culpado de todos. E, Senhor, muitas das vezes a gente não repara que a gente tropeça no comer e no beber.
Meu Pai, não permita, Senhor Jesus, que nós andemos, Senhor Jesus, achando que está tudo bem, quando na verdade a gente está errando, meu Senhor. Trabalha em nossos corações e nossas mentes, meu Pai, e nos ajuda a ser moderado, como a Tua palavra pede, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu peço, esteja conosco. Amém.